mais de 12 milhões de pessoas, e aí eu já tô falando em 14, mas quando a gente estava preparando a pauta, estava em 12, já está em 14 milhões. Já declararam o imposto de renda. A expectativa do governo é receber, no total, mais de 46 bilhões de declarações até o final, de maio, quando termina o prazo. Você já declarou? Ainda vai declarar? Não sabe se precisa ou não? Tá na dúvida ainda? Olha, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Luciano Machado Rezende, que também é advogado, auditor, contador e perito contábil. Está na hora da entrevista. Entrevista. Professor Luciano Machado Rezende. Bom, me diga lá. Primeiro eu quero saber, a Receita Federal no Brasil, ela é uma receita de primeiro mundo? Sim, com certeza. Primeiramente, boa tarde WT, e ouvintes aí da Rádio Itatiaia, né? A Rádio de Minas, mais ouvida no Brasil. É uma grande honra receber o convite, tá? E estar aqui presente com vocês e toda a equipe. Realmente a nossa Receita Federal, ela é de primeiro mundo. Tá, WT? Ela, a partir dos anos, né? Ela foi aperfeiçoando toda a questão de declarações e obrigações recíprocas entre tanto a Receita e o contribuinte. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu acho que a gente precisa ter consciência, que esse mecanismo hoje de controle do governo é um mecanismo que funciona. Então não adianta querer burlar o mecanismo, porque é uma coisa de primeiro mundo, ou seja, está tudo interligado. Hoje a Receita Federal, ela utiliza de plataformas, de ferramentas, robotizadas. Então, quando ela oferece uma declaração pré-preenchida, bem como os programas, ela já sabe toda essa quantidade de valores e informações que o contribuinte tem que prestar. A gente estava falando aqui sobre essa declaração pré-preenchida, a gente está dos 14.762.709 contribuintes, 45,8% optaram por isso. Aí a pergunta que eu faço para o senhor, ela é uma das principais, e eu acho que é a principal dúvida da turma aí, é sobre essa declaração pré-preenchida. Eu devo ou não usar? É um bom negócio? Na verdade, a declaração pré-preenchida, ela é recomendada, para aquela pessoa, aquele cidadão que tem, às vezes, uma fonte de renda, apenas uma fonte de renda, tem, às vezes, bens limitados, e ela vai ajudar esse cidadão a cumprir com essa obrigação. Ela não tem muitos itens para ser observados. Então, a pré-preenchida é recomendada, para esse tipo de cidadão, de contribuinte. Bom, tem muita gente que tem duas fontes de renda, paga imposto de renda sobre as duas e ainda precisa pagar mais imposto na hora da declaração. Por que isso acontece? Isso consegue explicar pra gente? Sim. Isso é uma ótima pergunta, WT. Na verdade, eu tenho observado isso nos últimos anos, o cidadão, o brasileiro, a brasileira é um guerreiro, uma guerreira por natureza, Então, ele acaba, tendo mais de um trabalho, mais de uma fonte de renda, E essas duas fontes de renda, às vezes não são passíveis de retenção do imposto de renda. Sim. E ao fazer a declaração anual de ajuste, ela vai somar esses rendimentos e, consequentemente, o próprio programa ele vai calcular esse imposto que deverá ser recolhido. Por isso que a declaração, ela se chama Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda, onde vão se ajustar essas informações. E ali ele vai complementar esse imposto. E é muito comum nesses últimos anos. E agora tem o sujeito que às vezes fala, não vou declarar isso aqui, mas entrou na minha conta. É bom que fique claro que tem um período aí para a Receita te cobrar isso, Qual o período que tem aí? São quantos anos? 3, 4 anos? Sim, na verdade a nossa legislação tem essa previsão, A Receita Federal, ela pode fazer uma cobrança de até 5 anos, para trás, No caso de informações que ela, enxergue que o contribuinte deixou de prestar. Então, em regra geral, ela tem até 5 anos para cobrar essas informações e valores do contribuinte. Eu gosto de fazer uma pergunta para o senhor. Eu fiz a declaração agora do meu imposto de renda. O que eu preciso fazer? Eu tenho que monitorar? Como é que eu devo proceder? Eu preciso me preocupar ou eu tenho que esperar cair aí essa restituição? Como é que funciona? Outra ótima pergunta, WT. Na verdade, seguindo essa dinâmica,
da Receita Federal, do mesmo jeito que ela cobra o contribuinte, também ela oferece ferramentas, né, para monitorar, né, o acompanhamento da entrega da declaração. Então, após a entrega da declaração, o próprio contribuinte ou um profissional que estiver auxiliando, né, ele vai acompanhar esse processamento da declaração, se ela está em fila de restituição, se ela ainda está em análise ou se ela tem pendências. E tendo pendências, ele mesmo pode verificar, às vezes ele esqueceu de uma fonte de renda ou qualquer outra situação. Aí, você esqueceu de falar disso aqui, é isso? Isso. E antes de um prazo do pagamento, que é junto com a entrega, você pode retificar eletronicamente, né? E a Receita mesmo já baixa essa pendência e a vida se segue. Bom, pelo prazo agora, a gente tem mais quanto tempo aí? Tem mais um mês e pouquinho, não é isso? Mais um mês e um pouquinho. Tá na hora de correr, fazer logo? Tem alguma diferença? Se eu fizer agora, eu recebo primeiro, recebo depois a restituição. Você acha que vale a pena fazer agora ou deixar lá pro final? Eu sempre recomendo, né, não deixar para a última semana. Né? A última semana, né, que é aquela semana que vai do dia 30, começa no dia 26 de maio e vai até o dia 30, né, o site da Receita Federal fica mais congestionado. Então, quanto antes a pessoa entregar, ela vai ter a restituição, né, numa fila, né? A Receita ela segue uma ordem de fila de restituição e ela fica, né, ela cumpre com sua obrigação. E caso tenha alguma inconsistência, né, ela também pode monitorar e também retificar essa declaração. Professor, vamos falar do mundo da grana, dos caras que têm muita grana, né? Eu fico me imaginando, eles pagam mais imposto mesmo? Sei lá, o cara tem... Como é que funciona a declaração de imposto de renda do sujeito que tem aí, sei lá, aplicação no exterior, tem dinheiro no exterior, tem empresa? Ele realmente, no sistema brasileiro... Porque a gente sempre fala, né, que o ideal é você cobrar mais do rico, né? Fazer uma distribuição desse tipo de cobrança de imposto. O rico paga muito imposto no Brasil? Na verdade, a Receita Federal, ela tem como premissa 2 pilares, né? Um é a renda, né? E o outro é o patrimônio, né? Então, ela vai monitorar, ela vai obrigar o cidadão, né? A cidadã, né? A declarar o imposto de renda baseado nessas 2 premissas, né? Sim, o empresário, a pessoa que tem rendimento, às vezes no exterior ou outro tipo de rendimento, ele paga sempre, às vezes, um adicional, tá? Paga mais. Paga mais, ele paga mais. Se ele veio... Então é mentira falar que o rico não paga imposto, ou paga a mesma coisa. Ele paga, é porque o ganho vai vir através, né, de uma empresa ou então fruto do seu trabalho. Sim. Se for através do fruto do trabalho, né, enfim, ele vai ser calculado através da tabela progressiva de imposto de renda, que hoje chega até 27,5%. É mesmo? Ué. Então, um cidadão que tem um salário mais alto, vamos colocar um número... 100 mil reais. 100 mil reais. Ele paga 27.500 reais de imposto. Imposto de renda, e isso, né, utilizando a tabela progressiva. Na declaração anual de ajuste, vai se ajustar esses valores e vai se chegar a uma alíquota efetiva aproximadamente dessa percentual. Para finalizar, o que dá para bater no imposto de renda? Sei lá, tratamento médico, escola, isso eu consigo abater no imposto de renda? Sim, então as despesas com educação, sejam próprias do contribuinte ou dos seus dependentes, elas são... Mas tem que ser dependente. Tem que ser dependente. Tem que estar na declaração que é dependente. Tem que estar na declaração como dependente, inclusive a Receita sabe, tem essa informação antecipadamente, através de obrigações acessórias que as empresas têm que entregar bem antes da entrega da declaração do imposto de renda, né? E ela vai poder deduzir as despesas com ensino. Educação... ensino, educação... saúde, pode? Saúde ilimitado, própria do contribuinte e dos seus dependentes. Perfeito. Tá? Só fica uma ressalva do contribuinte guardar os recibos médicos, ter a comprovação desses pagamentos, se possível fazer através de transferências eletrônicas, né? Temos também, o contribuinte pode também através de investimento em previdências privadas, ele pode abater também a sua renda. O cara está pagando a aposentadoria particular, isso aí. A previdência privada, na modalidade PGBL. PGBL. Ele é o cara que não vai depender da aposentadoria do governo, é isso? E ao fazer esse investimento, aquele valor que ele pagou a título de PGBL, ele vai deduzir da renda daquele exercício.
e ele vai poder ter, né, abater ali o imposto a pagar ou, às vezes, aumentar a sua restituição. Agora eu vou falar, a vida de um contador não é fácil, país. Vamos falar, vai verdade? Só pode assumir isso. Toda hora muda a regra, não é isso? Sim, sim. É o tempo inteiro. E fica imaginando o cara que trabalha com empresa, né? Muda isso, muda aquilo, agora tem um imposto tal, tem uma dedução X, Y, Z, para além de ver o imposto que já foi tributado na fonte. É complexo isso aqui. No Brasil, o senhor acha que é diferente de outros países? Aqui é mais complicado? Uma ótima pergunta e colocação. Realmente o Brasil, ele tem, né, uma dinâmica tributária bem diferente de outros países. Existe uma complexidade, né, envolvida, e que realmente um profissional especializado, né, vai poder traduzir, né, inclusive recomendar o melhor caminho, né, e também educar aquele cidadão a fazer a sua declaração de forma correta, né? Até para lá na frente ele não pagar um baita de um prejuízo, né? De alguma coisa que ele esqueceu. Queria agradecer ao professor, advogado, auditor, contador e perito contábil Luciano Machado Rezende. Luciano, como é que a turma faz para entrar em contato com você? Através, né, das nossas redes sociais, né, que é a www.deltaprice.com.br. Estamos ali no Instagram, Facebook. Delta, né? Price. Delta é Price. Isso? Bacana. Professor, obrigado aí pelo bate-papo, pelo seu conhecimento. Prazer conhecer o senhor. Tá bom? Prazer todo meu, WT. Ô, turma.